existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Que bom que você está ligadinho com a gente.
Muito obrigado, porque a Escola Sabatina foi um momento em que a gente pôde estudar a Bíblia, debater, tivemos o momento das crianças também. E agora eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. É aí mesmo onde você está, na sua sala, onde você está aí, quem sabe na cozinha, no quarto, em algum lugar, pegue a sua Bíblia e nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar você, querido amigo que está nos assistindo, querida amiga, a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nessa manhã eu quero deixar uma mensagem aqui de conforto que a Bíblia nos traz e de esperança também. Apocalipse capítulo 21 vem falando de uma grande esperança e nós estamos vivendo essa semana onde nós estamos aqui relembrando o sacrifício de Jesus todas as noites na mensagem do pastor Luiz. E nessa manhã eu quero mostrar para você o que Deus deixou reservado, o que Deus está preparando para cada um de nós aqui nesse momento em que estamos vivendo de incertezas. Apocalipse capítulo 21, verso 1 até o verso 4. Acompanhe aí. Apocalipse 21, versos 1 até o verso 4. E diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o texto do verso 4 é muito confortante. Diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Interessante, não? Certa vez, um dos nossos amigos cristãos estava conversando com outro cristão. E ele então agora começou a falar sobre o céu, começou a falar sobre a esperança. E ele disse o seguinte: eu já estou com saudade do céu. Interessante que o outro que estava ouvindo esse comentário disse assim: como é que você está dizendo que está com saudade se você não conhece o céu? E naquele momento, esse amigo, esse outro cristão disse assim: na realidade, para mim o céu é Jesus. O texto que lemos diz que Deus vai habitar com o seu povo. Deus vai estar com o seu povo. E alguém pode dizer assim: mas Deus não está conosco? Claro que está. Mas hoje a gente vive uma realidade muito triste. E nessa manhã eu quero falar de 3 pontos específicos. Eu quero falar da nossa realidade, eu quero falar do novo céu e quero falar, por fim, da nova terra. E eu gostaria que você parasse para refletir um pouquinho sobre a perspectiva bíblica. Quando nós vamos à Bíblia, nós temos esperança. Quando a gente vai à Bíblia, a gente tem conforto. Quando a gente vai à Bíblia, a gente tem perspectiva. E eu vejo hoje tanta gente desesperada sem perspectiva. Talvez seja porque não estão estudando a Bíblia. Eu quero desafiar você a se aprofundar mais nas Escrituras. O texto de Apocalipse, ele deixa muito claro a realidade de um novo céu, de uma nova terra, mas não um novo céu, uma nova terra do jeito que nós estamos vivendo, mas um novo céu, uma nova terra onde nós não teremos mais sofrimento, não teremos mais dor, incertezas, inseguranças. É isso que João está falando. Quem foi João? Bem, João foi um dos discípulos de Jesus e ele foi conhecido como o discípulo amado. E quando ele escreveu isso, ele estava numa circunstância muito adversa. O seu discurso era tão convincente, mas tão convincente, que o imperador não conseguiu calar a sua boca. E diz a tradição, e o livro Atos dos Apóstolos, que João ele foi levado a um caldeirão cheio de azeite fervendo. Você já parou para pensar nisso, querido amigo? Um caldeirão cheio de azeite fervendo, aonde ele foi colocado, ele tinha ali quase 100 anos, no finalzinho do 1º século, mas o imperador Domiciano não conseguiu calar a boca de João. E aí então levou-o para uma ilha separada, a ilha de Patmos, no meio do mar Egeu. E nesse contexto ele recebe essa visão. A visão onde ele diz que viu um novo céu, viu uma nova terra, um novo céu diferente. E ele diz que o mar já não existe. Alguém pode dizer, mas por que ele falou isso? Possivelmente o mar ali era muito agitado e muitas vezes a maré subia. E isso era uma ameaça para ele. Então quando ele diz o mar já não existe, ele está querendo dizer que não existe mais angústia, não existe mais sofrimento, não existe mais tristeza. É isso que ele está querendo dizer. E eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Esses tempos eu estava lendo uma pequena história que falava de um falcão, de um morcego e de um zangão.
E diz essa pessoa que escreveu que se você colocar um falcão dentro de uma caixa, quem sabe aí de 1 metro, 2 metros, sem tampa, ele nunca vai sair dali, porque o falcão ele precisa dar uma corridinha para levantar voo. E ele não consegue atinar de olhar para cima. Interessante que o morcego tem uma situação semelhante. O morcego, se você colocar ele num piso sem elevação, sem degrau, ele também não vai conseguir voar. Por mais ágil que seja esse mamífero, ele não vai conseguir voar. Por quê? Porque na realidade ele precisa de um degrau para poder saltar. A mesma coisa acontece com o zangão. Se você colocar num copo e não deixar a abertura desse copo, não fechar esse copo, ele vai se bater e não vai conseguir voar, não vai conseguir sair. Justamente porque ele não consegue atinar olhando para cima, não consegue olhar para cima. Eu vejo muitas pessoas nesse momento que a gente está vivendo, sendo derrubadas por os obstáculos, pelas dificuldades. A dificuldade de não poder trabalhar, é verdade. A dificuldade, quem sabe, da angústia, né, da incerteza, o que vai acontecer comigo, o que vai ser daqui 1 mês, o que vai ser daqui 2 meses, o que será do mundo. Eu quero dizer para você que a Bíblia, Deus nos deixou toda a revelação para que a gente não ficasse perdido. E aqui existe esperança. E eu quero dizer para você que tudo o que está acontecendo já foi revelado por Deus pelos profetas a todos nós. Então, queridos, você não precisa ficar apavorado. A Bíblia é um mapa, a Bíblia é o nosso GPS que nos mostra o caminho. E quem não estuda a Bíblia fica desesperado. E por isso que é importante nós abrirmos a Bíblia. Deus disse que haveria um novo céu, uma nova terra. Como é essa velha terra? Vamos parar para pensar um pouquinho? Essa velha terra é dominada pela lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. O que é a entropia? Na realidade é uma medida de quantidade de desordem. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, pega uma foto sua de 10 anos atrás. Isso mesmo, né? Talvez quem tem aí as crianças de menos de 10 anos não vão conseguir, mas vamos imaginar que eu estou falando aqui para alguém que tem condição de pegar uma foto de 10 anos para trás. E pega uma foto agora sua e coloca uma do lado da outra. Você vai ver o que é entropia. Porque você vai ver que talvez, 10 anos atrás você não tinha ruga, talvez você tivesse mais cabelo, talvez os cabelos fossem não tão brancos. Isso é entropia, medida de desordem, aonde toda energia útil se transforma em energia inútil. E quando o pecado entrou nesse planeta, essa lei passou a predominar. A segunda lei da termodinâmica, a entropia. Ou seja, tudo envelhece, tudo degrada. Ao contrário do que dizem muitas pessoas por aí, de que o mundo está em evolução. Isso não é verdade. Porque a própria ciência diz que as coisas estão degradando. Basta ver o ser humano. O ser humano, ao invés de ser cada vez mais amoroso, mais bondoso, é cada vez mais egoísta, cada vez quer mais para si. Isso também tem a ver com a entropia. Não apenas o aspecto físico. Basta você ver, por exemplo, quem sabe, a construção de um prédio. Você vai ver que ele vai degradando, e de quando em quando nós precisamos pintar, nós precisamos remodelar, porque a entropia predomina nesse planeta. Tudo envelhece, tudo degrada, tudo estraga. Queridos, essa é a realidade que nós temos. Uma vez eu estava assistindo um telejornal, e aí então o jornalista chegou numa casa, numa favela, e ele estava entrevistando as pessoas e queria saber qual era o tipo de alimentação que as pessoas estavam ali usando naquela favela. E ele entrou numa casa, e bem na hora eu comecei a assistir a reportagem. E quando ele entrou, aquela pessoa bondosamente, com um sorriso aberto, recebeu aquele homem, e ela estava com um pequeno fogareiro. Imagina algo muito simples, ali no chão, não é? E ela estava cozinhando. E daqui a pouco o repórter colocou o microfone e perguntou: o que você está cozinhando hoje para o meio-dia? Porque esse era o tema da entrevista, esse era o tema da reportagem. E ela abriu a tampa da panela, estava fervendo ali água com jornal. Eu confesso para você que aquilo me chocou muito. Já parou para pensar? Existe nesse mundo pessoas que comem, ou que, sei lá, que dá para dizer que é comida, água com jornal? Sopa de jornal? Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo terrível. Um mundo onde as pessoas amam mais a si do que as outras. Um mundo em que muitas pessoas estão se banqueteando com muita comida e outras estão passando necessidade. Queridos, nós precisamos entender que a promessa de Deus é diferente. Deus está prometendo um mundo melhor. Interessante isso, não é? A velha
terra é dominada pela violência, pelo roubo. Eu lembro quando eu era criança, uma vez, eu estava vivendo uma situação muito boa em casa e de repente veio a notícia de que uma vizinha, que era mais ou menos da minha faixa etária, havia perdido a vida na relojoaria de seu pai. Eles moravam bem próximos de nós. E aquilo me chocou muito, porque na realidade uma jovem que estava trabalhando perdeu a vida porque alguém, né, egoísta, quis tirar algo deles e eles reagiram e ela acabou perdendo a vida. Esse é o mundo, mas não é isso que Deus prometeu. Antes do pecado, o mundo possivelmente já era globalizado. Hoje se fala da globalização. Não é? Possivelmente existia um só continente, a chamada Pangeia. A gente não sabe, essa é uma teoria muito forte dentro do cristianismo. Talvez a gente não tenha como afirmar, mas existem, por exemplo, alguns indicativos. Você pode ver que a América do Sul parece que se encaixa na África, e a América do Norte parece que se encaixa na Europa. E alguns dizem que com o dilúvio, as águas que revestiam a terra, elas formaram os oceanos e houve a divisão, não é, dos continentes. Eu não sei se isso é verdade, mas é uma teoria interessante. Mas que o mundo era globalizado, não há dúvida, o mundo era globalizado. Não é? Uma só língua. Você vai ao Gênesis e você vê que na Torre de Babel houve então a divisão das línguas. E hoje se busca tanto a globalização. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa. A globalização não vai ser possível sem Deus, sem a Bíblia, sem as promessas de Deus. E tem tanta gente buscando mercados comuns. A gente está vendo aí, não é, o mercado comum europeu se desfazendo. Se desfazendo. A profecia de Daniel 2 se cumprindo. O ferro e o barro não se misturariam. E tem tanta gente, por não conhecer a Bíblia, que acha que isso vai acontecer. Queridos, estude a Bíblia. A Bíblia nos mostra o que vai acontecer. Deus, Ele já deixou de maneira muito clara de que podemos confiar nele pelas profecias que já se cumpriram. Nem mesmo o homem mais rico consegue ser feliz plenamente nessa terra. Hoje a gente viu aí. A pessoa pode ser rica um dia, no outro dia a bolsa cai, fecha, e ela perde tudo, ou quase tudo. Isso é possível, nós vimos que é possível nos últimos dias. Mas a gente precisa entender que quando Jesus está no nosso barco, vamos imaginar que a nossa vida é um barco. Quando Jesus está no nosso barco, não importa o tamanho das ondas, nós seremos vitoriosos. E é isso que eu quero que você pense aí do outro lado, aí na sua casa. Se você está nessa tempestade agora, quem sabe com um monte de interrogações, deixe Cristo ser o capitão do teu barco. E com certeza você sairá dessa tempestade. Como é o novo céu? A Bíblia fala aqui, não é? Apocalipse capítulo 20 e 21, falam de maneira muito clara. O capítulo 21 fala de um milênio, 1000 anos no céu. E existem algumas teorias sobre o milênio. Alguns creem que a volta de Jesus vai ser pós-milênio. Não é isso que a Bíblia diz, mas alguns creem nisso. Outros creem que a volta de Jesus até vai ser antes do milênio, mas que o milênio vai ser aqui na terra. E as profecias do Antigo Testamento vão se cumprir com Israel literal. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar antes do milênio, e o milênio será no céu. 1 Tessalonicenses 4,17 fala de que quando Jesus voltar, aqueles que estarão preparados, aqueles que se arrependeram, vão ser arrebatados com ele nas nuvens. E quando a gente vai ainda, o livro de Apocalipse, no texto que eu li, capítulo 21, verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia. Bem, se na volta de Jesus, aqueles que se arrependeram e foram salvos por Cristo serão arrebatados, e aqui Apocalipse capítulo 21, verso 2 diz que a nova Jerusalém descia, então aqui um indicativo de que o milênio será no céu. Então não há dúvida, Jesus vem ao milênio, as pessoas que se arrependeram vão com ele, vivem 1000 anos com ele no céu, é o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. E aí então, depois, há um período onde é estabelecido a nova terra. O que vai acontecer nesse período do início do milênio? A primeira ressurreição. Você que perdeu entes queridos e que eles morreram crendo na promessa da volta de Jesus e se arrependendo de seus pecados, você vai poder vê-los. Já pensou que mensagem confortadora? Eu vou ver meu pai, meus avós que morreram, minha cunhada que morreu e tantos outros queridos, tios. Você vai poder ver. É isso que diz a Bíblia. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Interessante que vai ter uma prisão do inimigo de Deus. Está registrado aqui no livro de Apocalipse. Você pode ver no capítulo 20, não vou ler aqui.
não é? Nos primeiros versos, o inimigo de Deus será acorrentado pelas circunstâncias, porque não vai ter ninguém na terra para tentar. Aqueles que foram ímpios estarão mortos, descansando. É isso que diz a Bíblia. Então, a terra vai ficar vazia. E durante o milênio? Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, 2 fala de um julgamento. Um julgamento, onde o próprio Cristo, de acordo com João 5, vai ser juiz. E aí então Coríntios fala de que os santos serão juízes, até mesmo dos anjos. E o capítulo 24 fala a mesma coisa. Então, queridos, entenda, o céu será um momento de férias, vamos dizer assim, entre aspas, um preparativo para a nova terra. O que é o céu? Na realidade, biblicamente, é a capital do universo, aonde está estabelecido o trono de Deus. O trono de Deus. Mas, pastor, mas eu não consigo viver em harmonia com esses princípios. Uma vez, um menino estava muito angustiado, porque ele tinha feito muita peraltice, muitas coisas, né, coisas de menino, né, muitas travessuras, e os pais dele o colocavam sempre de castigo. E um dia ele não aguentou mais, ele chegou para um professor que era amigo e disse assim: professor, eu não aguento mais receber castigo dos meus pais. Eu não consigo fazer o que os meus pais pedem. E aí o professor pediu para que ele pegasse um copo d'água. E ele pegou um copo d'água. E o professor disse assim: agora você pega o copo d'água e você vai andar por toda a escola. Você vai em todas as salas, na biblioteca, no ginásio, você vai em todos os cantos. E depois você volta aqui, mas tem um detalhe: você não pode deixar cair uma gota sequer d'água. Aquele garoto não entendeu muito bem, mas confiava no professor. E ele foi. E ele então agora começou a andar com aquele copo d'água. Imagina a cena, né? Que cena estranha, com aquele copo d'água andando por toda a escola. E depois de quase meia hora ele voltou na sala do professor. A escola era muito grande. E aí então o professor, naquele momento que ele chegou, perguntou: você perdeu alguma gota d'água? Ele disse: não perdi nenhuma gota. Ok, então o professor disse: parabéns, você conseguiu, não é, cumprir com a tarefa. E aí o aluno olhou para o professor: sim, mas e o que tem a ver com o meu castigo, com a vontade de eu acertar? O que isso tem a ver? Naquele momento o professor olhou para ele e disse assim: assim é a vida. Você precisa focar naquilo que é importante. Você precisa olhar para aquilo que é importante. Você precisa visualizar e fixar os teus olhos naquilo que é essencial. Você fixou os teus olhos no copo e não deixou nenhuma gota cair. Assim também tem que ser a vida. Você tem que fixar os teus olhos nos teus ideais, nas tuas metas, nos teus alvos. Por que eu estou contando isso, querido amigo e amiga que está nos assistindo? Porque você precisa fixar os olhos no céu. Porque o céu é a nossa principal meta. Estarmos no céu não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ter muitos empregos, não é ter muitos bens. A nossa principal meta é estar no céu e levar o máximo de queridos conosco também, através da pregação do Evangelho. O céu, ele deve começar aqui. O céu deve começar no meu lar, o céu deve começar, né, no nosso convívio com as pessoas. E a gente tem dificuldade às vezes de entender isso. Fixar os olhos naquilo que é importante. E a terceira parte do sermão dessa manhã. Eu gostaria de falar um pouquinho da nova terra. A nova terra fala, aqui o texto, de que será diferente. Diz que vi novo céu, capítulo 21, verso 1, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, uma nova terra. O que será essa nova terra? Essa nova terra será estabelecida depois do milênio, diz a Bíblia. Então, entenda. O milênio, de acordo com a Bíblia, será um momento em que aqueles que se arrependeram e confessaram os seus pecados, conforme 1 João 1,9, eles estarão no céu. Vamos dizer que é um período de férias, tá? Eu estou tentando ilustrar aqui. Imagina que fosse um período de férias. Agora, termina o período de férias. Eu não sei se você tem a sensação como eu tenho. Lá em casa, quando termina o período de férias, dá aquela sensação, mas já. Nesse caso, não vai ter essa sensação. Porque quando terminar esse período de férias, entre aspas, de 1000 anos, haverá uma nova terra, aonde a lei da entropia não vai predominar. Ou seja, de acordo com o verso 4, não haverá dor, sofrimento, nem morte, nem lágrima, nada de ruim. Portanto, não haverá, segundo a lei da termodinâmica, predominando ali na nova terra. Isso tem que ficar claro para nós. Então entenda isso. A nova terra será um momento especial. Mas não é só isso. Quando a gente fala de céu hoje, a gente fala da capital do universo, onde está o trono de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que essa capital vai ser transferida para cá.
Olha que espetacular. Você lembra da história do Brasil, que o Brasil teve várias capitais? Por exemplo, Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, e Rio de Janeiro agora deixa de ser capital em algum momento e Brasília passa a ser a capital. Interessante isso, né? Então, a mesma coisa vai acontecer. A capital do universo, que hoje nós chamamos de céu, que a gente não sabe onde é que fica nesse, né, enorme universo de planetas e estrelas, de acordo com os cientistas, são 100 bilhões de galáxias. A gente não sabe onde é que está o céu, mas a capital do universo, o trono de Deus, vai ser transferido para essa terra. Olha que presente tremendo. Por que Deus faz isso? Porque esse foi o único planeta que se rebelou. Mas aqueles que se arrependerem, Deus vai dar essa recompensa, de poder viver ao lado dele. E não é isso que diz o texto? Olha só o que diz o texto aí, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. No capítulo 22, o verso 3 diz que o trono de Deus do Cordeiro estará ali. E o verso 5 diz que nesse lugar, nesse lugar especial, né, não haverá noite também. Olha que interessante. Queridos, Deus está nos chamando para essa nova terra, essa nova cidade. O Espírito Santo precisa ser introduzido no íntimo do coração de cada um de nós. O grande conflito vai terminar. Pecados e pecadores não mais vão existir. O universo inteiro vai ser purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vai vibrar por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, vai emanar vida, luz, alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, estarão honrando e glorificando e declarando que Deus é amor. Se você almejar o céu, se você almejar a vida eterna, o céu inteiro vai te ajudar. Você já parou para pensar nisso? Se você almejar o céu, se você almejar a vida eterna, o céu inteiro vai te ajudar. Eu quero que você grave isso. Existe aquele ditado que diz que dinheiro não cai do céu. Isso é verdade. Mas a nossa força vem do céu. A nossa esperança vem do céu. Se você quiser o céu inteiro vai te ajudar. Eu quero terminar contando uma história interessante. Há mais ou menos muitos anos, talvez aí menos de meio século, talvez meio século, um casal de missionários dedicou a vida toda para trabalhar na África. Você sabe que a África é um continente que tem muitas necessidades. E é muito comum, não é, missionários saírem do continente americano, aqui onde nós vivemos, e ir para a África. E esse casal foi. E durante 30 anos, eles dedicaram a vida toda para pregar o evangelho na África. Depois de 30 anos, eles então agora estavam já com uma certa idade e resolveram se aposentar. E eles então organizaram todo o programa de trabalho que haviam feito ali na África, deixaram discípulos para continuar o trabalho. E chegou o momento de comprar a passagem, comprar uma passagem de navio. E eles tinham que atravessar todo o Oceano Atlântico para chegar até o continente americano. Muito bem, eles então entraram no navio, e quando eles entraram no navio, para a surpresa deles, tinha um alvoroço e muita gente ali em volta de um homem. Eles não sabiam quem era aquele homem, até que de repente alguém disse: é o presidente da República do país de vocês. Aquele homem tinha ido para a África para passar um mês de férias. E ali ele participou de vários safaris e várias atividades. As pessoas estavam em volta dele. Existiam ali muitas pessoas. E eles ficaram observando. E durante os dias de viagem, alguns dias de viagem no oceano, eles observaram como as pessoas reagiam em relação ao presidente. E as pessoas paparicavam o presidente, a melhor comida era para o presidente, a melhor sobremesa, muitos garçons, muita gente atendendo. E eles ficaram ali observando tudo aquilo. Chegou o momento em que eles estavam quase, atracando ali no porto. E a expectativa daquele casal era de que seus amigos, seus familiares estivessem ali para recebê-los. Afinal de contas, eles tinham dedicado 30 anos da vida para pregar o evangelho. E eles imaginavam que as pessoas iriam ali, pelo menos para agradecer, para dar um abraço. Quando eles chegam próximo do porto,
deu para ver pelo navio, existia uma multidão, muita gente, muitas pessoas da imprensa, todos aguardando o presidente. E eles começaram a olhar, será que existe alguém nos esperando? Será que existe alguém nos aguardando? E eles não encontravam ninguém, nenhum parente, nenhum amigo. Chegou o momento de sair, pegaram as suas bagagens e eles foram procurando. Enquanto isso, o presidente era paparicado, a imprensa, e eram muitos repórteres e câmeras ali. Mas ninguém estava ali para recebê-los. E eles ficaram muito angustiados, muito angustiados. E naquele instante, eles foram saindo e começaram a ficar tristes. E eles pensaram, e agora? Nós pensamos que íamos para a casa de um dos parentes, ninguém veio nos receber. E eles resolveram ir para um hotel próximo ali. Foram para o hotel, tomaram banho, comeram alguma coisa, chegou a hora de dormir. Quando eles estavam deitados, a esposa daquele missionário percebeu que ele estava inquieto. Ela conhecia ele como ninguém, muitos anos de convívio, percebeu de que ele estava sofrendo por alguma coisa. E naquele momento, aquela mulher fez a seguinte pergunta: o que está acontecendo com você, marido? E ele olhou para ela e disse indignado: Deus não é justo. Deus não é justo, disse ele. E ela se assustou porque nunca tinha visto o seu marido falar daquela forma. E naquele momento ela disse, ele disse, Deus não é justo. E ela disse, o que você está falando? Não fale assim. E aí ele disse, Deus não é justo, porque olha só esse homem, ele foi facear e as pessoas paparicam, as pessoas vieram aqui para recebê-lo, para saudá-lo. Nós dedicamos 30 anos da nossa vida pregando o evangelho e ninguém veio nos receber. Aquela mulher era muito sábia. Eles estavam ali naquela conversa de travesseiro, ela olhou para ele e disse assim, por que você não fala para Deus isso? E ele imediatamente, é isso que eu vou fazer. Se ajoelhou na cama e começou a falar com Deus. Reclamar, Senhor, o Senhor não é justo. Sabe aquelas pessoas que a gente muitas vezes pergunta como vai, ela diz onde dói? Já ouviu isso? Né? Que só olha o lado negativo da vida. E ele estava nessa vibe, né? De olhar o lado negativo. E aí então, naquele momento, ele começou a dizer, Senhor, o Senhor não é justo, por que o Senhor está fazendo isso? Olha, 30 anos de trabalho. E ele foi falando para Deus, e daqui a pouco ele foi se acalmando. E depois de mais de meia hora de oração, ele se deita novamente na cama. E a mulher então, ansiosa, né? Estava curiosa para saber o que havia acontecido. Ela pergunta, e aí, o que Deus disse para você? E ele disse o seguinte para ela, enquanto eu estava orando, no meio da minha oração, eu ouvi uma voz que dizia assim, calma, filho, porque você ainda não está no lar. Calma, filho, porque você ainda não está no lar. Eu quero dizer para você a mesma coisa. Calma, filho, você está angustiado, triste, desanimado. Calma, filho, calma, filha. Você mesmo que está me assistindo aí. Calma, você que perdeu o emprego essa semana. Você que talvez não tem dinheiro para pagar as contas, os boletos. Deus está dizendo, calma, filho. Você ainda não está no lar. Você que perdeu um ente querido. Você que está sofrendo, quem sabe, por essa doença, por essa peste. Talvez você que está com alguém no hospital, por outra circunstância, e você está se perguntando, Senhor, por quê? Deus está dizendo assim, calma, filha, calma, filho, porque você ainda não está no lar. A Bíblia fala de um novo céu, uma nova terra. Mas esse céu, essa nova terra, começam aqui. Porque o céu deve ser aqui, deve ser o seu lar. Ellen White diz no livro Lar Adventista que o nosso lar deve ser um pedacinho do céu. Sabe, você precisa entender que o céu não é um lugar, o céu é Cristo. O céu é uma pessoa. O trono de Deus, conforme diz o texto de Apocalipse, é que faz toda a diferença. O trono, a presença de Deus. Eu quero fazer um convite para você. O Quarteto Hosanas vai cantar agora. E ele vai cantar uma música muito especial que fala dessa verdade. Que o céu é aqui. Mas não agora. O céu pode começar aqui. Porque na realidade aqui é passageiro. Logo nós vamos para o céu quando Jesus voltar. E Jesus vai voltar bem rápido. Porque os sinais estão aí. Mas eu quero convidar você, enquanto eles cantam, para que você levante-se da onde você está aí. Você está na sala? Fica em pé, não tenha vergonha, ninguém vai olhar. Talvez só sua esposa, os filhos ou esposo.
Mas levante-se, aceite a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você está passando por dificuldade e não tem esperança, aceite a Jesus agora. Você que fazer parte desse céu, dessa nova terra, aceite a Cristo agora. Você precisa se batizar, tome a decisão agora. Porque é possível que você está postergando, procrastinando há quantos anos essa decisão. E Deus permitiu que essa pandemia acontecesse para que você pudesse pensar, para que você pudesse entender de que o céu é mais importante que essa terra. Mas o céu precisa começar aqui. O céu precisa começar nos relacionamentos aí na tua casa. O céu precisa começar no estudo da Bíblia, em mais oração. E quando a gente puder voltar para a igreja, na presença nos cultos, nos domingos, nas quartas e no sábado. Enquanto eles cantam, eu vou estar orando por você. E eu quero convidar você a ficar em pé aí. Não tenha medo não, levanta aí. Tá? Porque os anjos relatores querem anotar no livro memorial isso. E com certeza essa sua decisão, ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viver, meio a luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus.
Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Eu quero convidar você agora a tomar uma decisão importante na sua vida. Eu estou falando para um marido que é rude com a esposa. Eu gostaria que você agora pedisse perdão para sua esposa. Eu estou falando, quem sabe, para um filho que se rebelou contra os seus pais. Eu quero pedir para que você faça uma ligação e peça perdão para os seus pais. Eu estou falando para alguém que tem alguma dificuldade com o irmão, com o cunhado, ou até mesmo alguém da igreja. Eu quero te pedir nesse momento para que você peça perdão, porque nós precisamos, nesse instante, nos arrepender dos nossos pecados, para que o céu possa ser uma realidade em nossa vida, para que muito em breve nós possamos estar um dia na Canaã eterna. Eu estou falando para alguém que está no mundo das drogas. Por favor, peça perdão, se ajoelhe aí onde você está e peça para que Deus te ajude a vencer essa dificuldade. Eu estou falando para alguém que está tendo dificuldade de relacionamento no casamento. Por favor, peça perdão agora, peça força do céu. Eu estou falando para alguém que não estuda mais a Bíblia, que não faz mais o culto familiar, que não vai mais à igreja. Ou estou falando para alguém que precisa voltar para a igreja, precisa se rebatizar. Meu amigo, minha amiga, por favor, chegou o momento de acordar. Fique em pé aí, na sua casa, onde você está, na frente da TV, na frente do computador, na frente do smartphone. Porque agora nós vamos orar por você que está pedindo essa intercessão. E eu vou pedir para que Deus abençoe você, para que Deus conforte você, mas que acima de tudo, que você entregue a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Querido bom Pai, nesse instante nós estamos entregando aqui essa pessoa que está assistindo, que assistiu esse sermão, que assistiu a escola sabatina, assistiu a música do quarteto, toda a programação nessa manhã. E eu peço que o Senhor venha abençoar, mas venha ajudar essa pessoa a ter uma nova vida. Para que ela possa experimentar o novo céu e a nova terra, que ela possa viver desde já uma nova vida em Cristo Jesus. Para que assim, Pai, através do poder do alto, através da atuação do Espírito, essa pessoa possa entregar-se 100% a Ti. Eu estou falando por alguém que precisa voltar para a igreja. Senhor, dá força para essa pessoa. Eu estou falando para alguém que está quase na beira da separação. Salva esse casamento. Eu estou falando para alguém que está no leito, quem sabe, de um hospital. Por favor, Senhor, dá esperança, dá conforto para essa pessoa. Eu estou falando para alguém que abandonou o estudo da Bíblia. Por favor, Senhor, ajude que essa pessoa volte a estudar a Bíblia, volte a ir à igreja, quando nós pudermos ir à igreja. Querido Deus, abençoa a cada um aqui. Derrama o Espírito Santo sobre eles. E por favor, hoje à noite, nos traga novamente nesse canal, para nós ouvirmos o pastor Luiz e o Quarteto Arautos do Rei, pregando mais uma vez a mensagem da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que linda mensagem nesta manhã. Nós, com o maior carinho, nós transmitimos para você aí no seu lar uma mensagem de amor, de fé e de esperança. E a nossa transmissão continua hoje à noite para mais um culto da Semana Santa, Amor Escrito com Sangue.
Compartilhe o link tanto do YouTube como também do Facebook, para que a gente possa expandir essa mensagem a todos os corações. Então, nosso encontro é hoje à noite, às 19h30. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a noite.